Muito bom dia, tudo bem? Raquel tá chegando aqui, seja muito bem-vinda, amada. Que bom ter você aqui nessa manhã. Ai, que bacana, Raquel. Você tem acompanhado as lives aqui frequentemente, eu tô muito feliz de te receber aqui. A Lívia tá me passando todo o teu processo de emagrecimento e eu tô muito feliz, mas muito feliz mesmo que você esteja comprometida com você, que seja se cuidando, se amando. Parabéns, tá? Parabéns por esse passo, parabéns por se ver, né? Parabéns por se tratar com carinho, né? É muito além do emagrecimento, é muito além da atividade física, é muito além da reeducação alimentar. Tudo isso se diz respeito ao nosso autocuidado, né? A nossa autoestima, ao amor próprio. E eu vou dar continuidade na live aqui porque a live de hoje é muito bacana, a gente está numa sequência de lives, como você tem acompanhado, como todas as mulheres aqui têm acompanhado, estamos numa sequência de lives de aquecimento para o nosso desafio do emagrecimento duradouro, que acontece no dia 22. Vai ser um aulão aqui também, só que vai ser pelo YouTube, tá? Então, Raquel, se você não está inscrita ainda, depois as mulheres que forem entrando na live, se não estiverem inscritas, se inscrevam lá no link que está disponível na minha bio para garantir a vaga, tá bom? Espero que esteja tudo bem contigo. Ah, que bacana. Eu agradeço muito, muito, Raquel. Assim, você é muito especial, amada. Muito, demais, assim. E eu fico feliz de se de alguma forma eu tenha contribuído aí positivamente para tua vida, tá? Eu tô muito feliz. Quando a Lívia falou dos resultados que você tá tendo em relação ao emagrecimento, eu fiquei muito feliz. Nossa, muito feliz mesmo. Parabéns, tá? É uma outra vida, né? É um olhar com carinho mesmo. Que bacana. Vamos lá, então. Estamos no sábado, né? Tá friozinho por aqui, aí deve estar bem mais frio. Aqui tá friozinho. Essa live faz parte da live de aquecimento, então, que acontece no desafio do emagrecimento duradouro no dia 22. E se você não se inscreveu, Raquel, depois as outras mulheres que entrarem, se ainda quem assistir a live aqui não se inscreveu no desafio do emagrecimento duradouro, clica no link disponível na bio. Joana chegou aqui também, seja bem-vinda, minha linda. Quem não se inscreveu, se inscreve. Vai ser um aulão 100% online, 100% gratuito, né? É bem bacana, porque a gente fez recentemente uma campanha de oração de 28 dias aqui, né, no Instagram, e foi sensacional o que aconteceu, foi sobrenatural, foi muito lindo. E dentro do nosso desafio do emagrecimento duradouro, eu vou trabalhar os três pilares da nossa vida, né? O pilar físico, o pilar emocional e o pilar espiritual. Então a gente não fala exclusivamente sobre alimentação e treino, por exemplo, em relação ao emagrecimento. Mas nós falamos sobre as emoções, falamos sobre mentalidade, falamos sobre organização e planejamento, mas também falamos sobre o pilar espiritual, que é o relacionamento que nós temos com Deus, porque nós somos espírito, eu sempre falo isso aqui, né? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, os três pilares, quando alinhados, eles influenciam de forma positiva a nossa vida em todas as áreas, inclusive em relação ao emagrecimento. Quanto mais eu preencho a minha fome espiritual com Deus, menos eu preencho ela com comida. Quanto mais eu organizo as minhas emoções, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu libero situações que estão travando a minha vida, quanto mais eu libero perdão, quanto mais eu ressignifico as situações que me bloqueiam. Tudo isso faz com que eu não precise usar mais o alimento como válvula de escape para preencher as ansiedades, as tristezas, uma depressão gerada pelas emoções que são desalinhadas, né? E por último, aí sim o pilar físico. O que engloba o pilar físico? É a prática do exercício físico, a qualidade do alimento que você consome e também engloba também, obviamente, o teu autocuidado, né? Ou seja, nos comportamentos que você tem com você aqui no teu dia a dia, né? Se você cuida de você, como você se trata, as palavras que você fala para você, né? Então, dentro do pilar físico engloba organização, planejamento, engloba também as ações,
as ações efetivas, né, que eu tenho comigo diariamente, a forma como eu me trato diariamente. Por isso que a atividade física entra dentro do pilar físico. Às vezes, a maioria das mulheres desconhecem isso, né? Por isso que o emagrecimento não acaba sendo definitivo para grande parte das mulheres. Por quê? Porque o emagrecimento, em muitos casos, é visto apenas como um pilar, como o pilar físico e uma ponta do pilar físico, que é só a prática do exercício físico e a alimentação adequada. Então é muito além disso, né? É muito mais profundo, como vocês podem imaginar. Mas, sem mais delongas, né? Quem entrar nessa live e não me conhece, meu nome é Alexia Rovares, eu sou personal e mentora comportamental de mulheres, e a minha missão é ajudar mulheres a despertarem a sua melhor versão através do alinhamento de 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Então, tudo que eu promovo aqui, seja o desafio do emagrecimento duradouro que acontece na terça, sejam outros projetos, né, que estão acontecendo também, tudo isso vem com o intuito da gente englobar os 3 pilares, tá bom, amadas? Então, vamos lá. Eu vou desativar os comentários agora, tá? Como a gente fez ontem, como a gente tem feito diariamente. Ontem a live foi muito legal, né? A mulherada participou efetivamente, fiz uma transmissão também junto com uma das participantes aqui da live. Foi bem bacana, né? Porque aquela troca ali fez com que muitas mulheres também sanassem as suas dúvidas baseadas na dúvida daquela mulher que entrou comigo aqui na live. Então foi bem bacana a live de ontem. Quem não pôde assistir, entra depois e assiste, tá bom, minhas lindas? E eu vou desativar os comentários agora, como a mesma coisa que fez ontem, para eu conseguir entregar todo o conteúdo para vocês, tá? Porque senão às vezes eu acabo me distraindo aqui e eu quero entregar o máximo de coisas para vocês. Então lá no finalzinho eu vou abrir depois os comentários e vocês têm espaço para poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Então vou desativar aqui. Aproveita, pega o teu papel, a caneta, né, para você anotar alguns pontos que a gente vai conversar aqui, e aproveita também e compartilha essa live com outras mulheres. Tem uma flechinha lá embaixo, uma setinha, aproveita e já vai compartilhando com outras mulheres, né? Talvez outras mulheres que você conhece do teu ciclo, que sempre vivem falando sobre emagrecimento, e desconhecem esse tempo que a gente está tendo aqui, né? E às vezes por meio de vocês essas mulheres vão conhecer aqui os conteúdos que estão sendo compartilhados. Então tudo é sobre a mensagem, tudo é sobre a mensagem. Quanto mais pessoas tiverem acesso às mensagens aqui, mais pessoas serão impactadas. Tá bom, amadas? Então vamos lá. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindas. O tema da nossa live de hoje é as 5 habilidades da mente magra. E por que eu trouxe esse tema aqui, tá? Porque dentro do desafio do emagrecimento duradouro, como eu falei, o que eu sempre falo, tá? Pra gente promover o emagrecimento definitivo é sempre alinhar esses 3 pilares: espiritual, o nosso espírito, a nossa mente com o nosso corpo. Então a gente precisa alinhar esses 3 pilares. Sem um alinhamento desses 3 pilares, a gente pode até ter um resultado, isso em relação ao emagrecimento em qualquer área da nossa vida, mas geralmente esse resultado que a gente tem, ele não vai ser sustentável. Por quê? Porque a causa, muitas vezes, do que promove, nesse caso, uma fome que me gera compulsão alimentar, que faz com que eu seja viciada no alimento, por exemplo, se a minha fome for uma fome emocional, em virtude de algum desalinhamento emocional, ou for uma fome espiritual, e eu tento preencher com o alimento, eu vou até muitas vezes conseguir, por um tempo, combater a minha compulsão alimentar, mas não vai ser algo constante. Então eu vou combater por um período de tempo, talvez por semanas, por meses. Daqui a pouco acontece uma situação na minha vida onde eu regrido e eu começo a comer de forma desesperada. Então aí fica aquele efeito sanfona, por isso que você fica oscilando o teu peso. Então eu vou explicar hoje qual é a relação da nossa mentalidade, qual é a relação das nossas emoções com o emagrecimento, tá? Então vamos lá, eu sempre falo aqui que nós somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo, portanto o estado do nosso espírito e das nossas emoções influenciam diretamente nosso corpo. Falando sobre emagrecimento, né, especificamente sobre o nosso emagrecimento. Quando eu me refiro à mente, eu não me refiro apenas a uma positividade sobre a nossa vida, né? Então eu
eu agir de uma forma positiva em relação às situações desafiadoras que me acontecem. E isso faz parte de uma vertente da nossa mente. Mas quando eu me refiro às emoções aqui, eu também me refiro às situações, né, ao sistema de engrenagem que eu falei nessa semana de lives, quando eu falei sobre vícios, sabotadores e hábitos. Então, dentro desse sistema de engrenagens, o que eu expliquei naquela live foi as situações promovem pensamentos, os pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e os comportamentos são responsáveis por estabelecer hábitos na nossa vida. Então, quando a gente vai lá no início desse sistema de engrenagem, que são as situações, a situação em si nós não conseguimos modificar. E aquela situação, ela gerou na nossa mente um significado. Então, a nossa mente, ela tem um significado sobre aquilo que nos aconteceu. E é esse significado que comanda esse sistema de engrenagem. Então, se eu passei por uma situação por exemplo, né, vou pegar um exemplo de uma mulher que está fazendo uma mentoria comigo agora. Na infância dela, ela sofreu uma rejeição muito grande do pai. Por quê? Porque o pai não esteve presente, foi ausente, então ela não teve uma participação efetiva do pai, como um abandono mesmo na infância dela. E ela me contou, por exemplo, que uma coisa que marcou muito ela na infância foi quando tinha a homenagem para o Dia dos Pais. Todas as crianças tinham seus pais lá e ela não tinha. Quem iria acompanhar ela naquele dia era a avó dela. Então aquilo ficou muito marcado para ela. Quais foram os significados que isso geraram dentro da mentalidade dela? Isso influenciou as outras áreas da vida dela. Então, um significado de rejeição, um significado de não valor, né? Então, eu não sou importante, um significado de abandono. Então, tem vários, tá, gente? Mas eu tô citando alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. E aí, se a situação que me aconteceu com meu pai promoveu um pensamento de rejeição, qual era o pensamento que ela tinha naquela época? Poxa, né, todas as crianças estão com os pais aqui no Dia dos Pais e eu não estou. Então, o pensamento que vem é um pensamento de abandono, um pensamento de rejeição. Naturalmente, quais são os sentimentos advindos dessa situação? Um sentimento de tristeza, um sentimento de amargura, um sentimento de aflição, uma ansiedade, né, uma frustração, uma decepção. E aí, naturalmente, o que acontece? Se o meu sentimento comanda o meu comportamento, quais são os comportamentos resultantes desses sentimentos? A gente sempre, tá? E aí a gente entra numa linha aqui que eu vou explicar muito profundamente no desafio do emagrecimento duradouro. A gente fala muito sobre vícios emocionais. Então, o que são os vícios emocionais? São todos aqueles sentimentos disfuncionais que nós sentimos na infância, resultantes de comportamentos que promoveram em nós algum tipo de significado negativo, né? Então, esses sentimentos, eles viraram vícios, assim como uma pessoa que é viciada no alimento, que ela precisa comer para poder saciar aquela ansiedade dela, para saciar o desejo dela naquele momento, para poder diminuir a ansiedade, né? A mesma coisa acontece com uma pessoa, por exemplo, que é viciada em rejeição. Então, o que acontece quando a gente vai lá nessa engrenagem do comportamento? Quando eu tenho um vício em rejeição, o que eu faço geralmente, atrair pessoas e situações que vão alimentar esse vício de rejeição. Ou, se eu não atraio esse tipo de pessoa, geralmente o que eu faço é me comportar de uma forma na qual faz com que eu seja rejeitada. Então, qual é esse comportamento? Talvez eu vou agir brigando, eu vou talvez ser uma pessoa que eu vou ficar sempre... que tem dificuldade em formar talvez amizades e me conectar com outras pessoas, porque eu fico mais introspectiva, então eu tenho dificuldade em me envolver com outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho medo da rejeição, então eu fico mais quietinha. Ou eu me envolvo com as pessoas, geralmente com as pessoas que eu amo, eu trato elas de uma forma... de uma forma ruim, e faz com que essas pessoas se afastem de mim. Então o comportamento dela acaba sendo nocivo a ponto de...
né, afastar as pessoas dela. Um outro sinal, um outro tipo de comportamento de uma pessoa que tem um vício em rejeição é uma pessoa que ela é viciada em fazer. Então ela fica fazendo um monte de coisa para todo mundo, ela faz excessivamente, ela se doa 100% para aquela pessoa, ela não consegue equilibrar o dar e o receber. Seja no trabalho dela, ela vai fazer mais do que o que é muito bom, pensando em várias outras situações, mas eu tô trazendo esse exemplo para você entender especificamente o vício de rejeição nessa situação. Então ela faz, fica buscando reconhecimento, e aí às vezes o chefe não reconhece, aí às vezes ainda fala mal, às vezes ainda fala alguma coisa para ela. Num relacionamento conjugal, ela é a pessoa que não consegue equilibrar o dar e receber, então ela fica agindo de forma excessiva, né? E aí ela não consegue, ela não se permite receber, então o marido dela nunca consegue entregar algo para ela. Não porque ele não queira, é porque ele não consegue, ela não dá espaço para receber. Então isso é um resultado do comportamento de rejeição. Olha, eu olhei lá no início, né? E aí o que que acontece? Deixa eu finalizar essa parte para poder voltar um pouquinho. Então o comportamento dela é um comportamento de rejeição. E naturalmente, qual vai ser a ação, o hábito que vai ser formado? O hábito nesse caso, por exemplo, podem ser vários, mas digamos que vamos trazer dentro para a nossa linha do emagrecimento, né? Uma pessoa que ela é viciada em rejeição, muitas vezes ela se deixa de lado. Ela não se cuida, porque como ela tem um vício em rejeição e ela tem medo de ser rejeitada, ela faz excessivamente pelas pessoas, ela tem o hábito de se entregar muito pelas pessoas, e aí quando chega na vez dela, ela não vê importância nela. Ela não se vê como importante, ela não vê valor em disponibilizar um tempo para ela se cuidar. Então, qual é o resultado desse hábito? É geralmente o sedentarismo, é geralmente uma ansiedade que promove uma compulsão alimentar, que promove um vício em alimentos. Então, amadas, lembra, ó a situação que eu peguei, uma situação da rejeição com o pai, onde o pai abandonou aquela criança, onde o pai não ia nas homenagens da escola no Dia dos Pais, e aí peguei aquela situação, o significado que gerou nela, os pensamentos que trouxe para ela naquele momento foram pensamentos ruins, pensamentos de tristeza, promovendo, enfim, pensamentos de abandono, pensamento de rejeição, trazendo então quais sentimentos? Sentimento de tristeza, de rejeição, de abandono, de decepção, de frustração. Qual é o comportamento? E aí eu citei inúmeros comportamentos aqui, né? O comportamento em relação ao fazer excessivamente, desde o se isolar, desde a dificuldade em fazer amizades, desde se comportar de uma forma ruim para que as pessoas se afastem de ti. E qual é o resultado disso? Quando eu tenho vício e rejeição, é o fato de eu não me cuidar. Por quê? Porque eu não vejo valor em mim, né? Então a pessoa que carrega o vício de rejeição muito forte, ela não vê valor nela, porque a percepção de valor dela está baseada nessa situação que ela viveu com o pai lá na infância, só que isso marcou ela de uma forma significativa. Então, trazendo isso, o que acontece, né? Quando a gente estabelece, quando a gente entende essa engrenagem, entendemos que aquela situação na qual nós vivemos, por exemplo, com essa minha mentorada, ela não consegue modificar aquela situação que ela viveu com o pai lá na infância, mas o que ela pode fazer é dar um novo significado para aquela situação. A gente consegue ressignificar. O que promove a dor ou o prazer? É o significado que a gente dá para a situação na qual está acontecendo. Então, o significado que eu dou para aquela situação é o que vai gerar em mim a dor ou o prazer. Tá bom, amada? Então, tudo isso, olha como as situações da nossa vida, elas influenciam diretamente nos nossos comportamentos e, consequentemente, pensando no emagrecimento, o quanto isso tem influência direta no emagrecimento, tá? Amadas, essa live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram e depois ela vai subir lá no YouTube, né, para que vocês consigam ter acesso a esse conteúdo mais tarde, para que depois, eventualmente, possam compartilhar com outras mulheres também, tá? Vamos lá, então. O que acontece? A partir do momento em que eu entendo que esse sistema de engrenagem, ele é poderoso, né? Ele é extremamente influente no meu resultado do emagrecimento, eu tenho que olhar para o emagrecimento de uma forma mais profunda. E é isso que eu vou te explicar mais aqui embaixo, tá? Então, vamos lá, minhas lindas. Eu separei alguns pontos aqui
e vou compartilhar com vocês. Vamos lá pro assunto. As 5 habilidades da mente magra. Fizemos uma introdução para você entender a influência da nossa mente no emagrecimento. Agora a gente vai para as 5 habilidades, que é o tema da nossa live de hoje, tá? Mas só a introdução aqui, eu acredito que já tenha te aberto a mente sobre o emagrecimento, sobre o quão profundo é o emagrecimento. Habilidade número 1. Primeiro, a autorresponsabilidade, que é assumir a responsabilidade sobre as minhas ações e o meu emagrecimento. Quando eu assumo a responsabilidade, automaticamente eu assumo o controle, o governo da minha vida, o governo das minhas ações. Porque nessa situação, por exemplo, dessa minha cliente, ela poderia simplesmente olhar para aquela situação do pai, o que geralmente estava acontecendo. Então, por quê? Não muitas vezes porque ela queria que isso gerasse essa influência negativa. A gente não quer que a gente tenha ações e comportamentos ruins, né? Mas o nosso cérebro, ele faz isso como uma forma de proteção, tá? Então, o que acontece? Quando o comportamento dela lá no final é um comportamento disfuncional, ou seja, ela trata mal as pessoas para rejeitar as pessoas dela, porque o cérebro dela tem medo de ser rejeitado. Então, tudo que ela faz é rejeitar antes de ser rejeitada. Então, é um sistema de proteção que o nosso cérebro estabelece para que ele não sofra a mesma dor que ele sofreu naquela situação quando ela viveu lá na infância, entende? Então, é algo inconsciente. Então, primeiro, eu só consigo tratar quando eu trago para o meu nível de consciência essas situações. Se eu não trazer para o meu nível de consciência, e como é que eu trago para o meu nível de consciência? Quando eu invisto no meu autoconhecimento, seja através, por exemplo, você está aqui no desafio do emagrecimento, você está investindo no teu autoconhecimento, porque a gente trabalha o emagrecimento sobre uma vertente emocional e eu vou te ajudar nesse processo. Mas tem mulheres que buscam uma terapia, que buscam uma mentoria, que buscam sempre estar se conhecendo. Então, quanto mais a gente investe no nosso autoconhecimento, mais consciência eu tenho sobre aquilo que me trava, mais eu me libero dessas travas, mais eu consigo, então, progredir nos resultados que eu desejo, que eu almejo. Trazendo para o emagrecimento, isso é uma autorresponsabilidade. Então, quando eu olho para aquela situação que eu vivi, e não, eu não vou permitir, poxa, né, se você está tentando emagrecer de inúmeras formas, já tentou inúmeras possibilidades, foi médico, nutricionista, já fez atividade física, já variou as atividades físicas, já buscou profissionais qualificados para te orientar de forma assertiva naquilo que você precisava fazer, e mesmo assim você consegue emagrecer e volta a aumentar o peso, amada, entende que tem algo mais profundo. Então, se você começa a olhar, gente, não é normal o fato de eu estar emagrecendo e engordando. A maioria das mulheres acha que isso é normal, mas não é normal, é comum. É comum grande parte das mulheres emagrecerem e voltarem a aumentar o peso, mas não é normal. O normal é você diminuir o teu peso e você se manter magra, você ter qualidade no peso, atingir aquele corpo que você deseja, você fazer atividade física com frequência, você se alimentar bem, olhar para o alimento como algo que vai te nutrir e não como algo que vai preencher as tuas emoções. Isso é o normal. Mas o que se vive hoje não é isso. Então, se você olha para os teus comportamentos e o comportamento está disfuncional, o que você tem que fazer? Opa, tem alguma coisa que está de errado. Porque se eu entendo que não é normal eu emagrecer e engordar, o que eu preciso fazer? Eu entendo que tem algo mais profundo que está influenciando o meu processo de emagrecimento. O que eu preciso fazer? Investir no meu autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer mais. E isso é a autorresponsabilidade. É você assumir a responsabilidade sobre o teu emagrecimento. Alexa, mas eu já tenho consciência das situações traumáticas que eu passei. Como é que eu faço, então, para ressignificar essas situações? Porque você pode ter uma consciência, uma clareza já de quais são as situações, de quais são as raízes que geraram que geraram essa disfuncionalidade dentro do teu sistema de engrenagens. Você já tem a consciência da situação, mas você pode ter a consciência e ficar se vitimizando em relação àquela situação. O meu pai me abandonou, por isso que eu me trato assim, por isso que eu me comporto dessa forma. Ou você pode olhar para essa situação e dizer, não, meu pai me abandonou, tá, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu posso tirar de bom disso? Como é que eu posso contribuir para a vida das pessoas a partir dessa situação? O que eu posso fazer por mim, então, a partir dessa situação, como algo positivo? Alexa, mas não é tão simples assim. É claro que não é.
Gente, cada uma de nós carregamos situações que na qual promoveram algum tipo de dor. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. Mas quando nós assumimos a responsabilidade sobre essas situações, entendendo que eu não consigo modificar aquela situação, mas o que eu posso fazer, por exemplo, é perdoar, é ressignificar, é investir em mim, é buscar me conhecer mais, é usar aquela situação para poder ser um propósito na minha vida, de forma que eu possa impactar outras pessoas, né? Conduzindo elas, por exemplo, para mais perto de Deus, que é isso que eu faço aqui. Então eu tive que me curar primeiro para que através do meu trabalho hoje eu pudesse ser um instrumento de cura. Então as dores que eu passei, elas não foram em vão. Mas eu, Alex, assumi a responsabilidade sobre aquelas situações para que a partir do ressignificado dessas situações eu pudesse então hoje estar aqui falando para vocês sobre tudo que eu falo. Desde sobre o relacionamento com Deus, promovendo as campanhas de oração, sobre o emagrecimento numa vertente emocional, mas porque eu assumi a responsabilidade sobre isso. E aí, naturalmente, eu consigo viver o quê? O meu propósito, impactar mais pessoas através dessas situações. Então, isso é a autorresponsabilidade. Essa é a habilidade número 1. A habilidade número 2 é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a capacidade que eu tenho de dominar os meus próprios desejos. Então, quando eu domino os meus próprios desejos, naturalmente eu consigo cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alma, do meu espírito. Alexia, amadas, o não mais difícil sempre é o não para nós. Então você tá aqui, né? Você pensa que isso aqui é um chocolate. Você tá extremamente ansiosa, você pega, mas é o ômega 3, tá? Você pega o teu chocolate e você fica olhando pra ele, você tá naquele dia assim, ó, fervendo na ansiedade. E aí você pega o chocolate e eu vou comer esse chocolate, eu preciso desse chocolate pra poder aliviar essa ansiedade, eu mereço esse chocolate. E aí você come o chocolate. Depois que você come o chocolate, você fica triste porque comeu aquele chocolate. Aí tem mais um problema. Além de você não ter aliviado a tua ansiedade efetivamente, você se sente culpada por ter comido aquele chocolate e aquele chocolate faz com que você aumente o teu peso corporal. E você se sente culpada por ter comido ele. Então, o domínio próprio é a capacidade que eu tenho de controlar esse desejo, né? Ok, eu estou ansiosa, mas eu não vou usar o alimento como válvula de escape para preencher essa ansiedade. Por quê? Porque eu tenho domínio próprio. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de domínio próprio. Ou em outras versões de equilíbrio, que é a mesma coisa. Então, isso já está intrínseco no nosso espírito, entende? O que eu preciso fazer cada dia mais para que eu adquira o domínio próprio é mortificando a minha carne. Mas isso é assunto para uma outra live, né? Porque lembra, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Não adianta você querer adquirir domínio próprio se em todo momento você fica satisfazendo os desejos da tua carne. Se você fica em todo momento, eu tô com uma vontade de comer doce, eu vou lá e como doce, né? Então, enfim, tem várias situações aqui de você alimentar a tua carne, mas eu tô trazendo especificamente para o processo de emagrecimento. Então, todo o desejo que você tem em relação à necessidade da tua carne, você simplesmente oferece para o teu corpo. Então, nós viciamos a nossa mente em prazeres imediatos. Desde eu tô entediada, eu abro a rede social e fico aqui perdendo tempo, e fico pulando os stories, e fico rodando. Fico vendo videozinho aqui engraçado, perco inúmeras horas aqui na internet, depois eu vejo, caraca, eu fiquei 3, 4, 5, 6 horas aqui fazendo nada na internet, porque você fica ali gerando prazer imediato no teu cérebro. Então, toda vez que você entra na rede social e fica rodando aqui o Instagram, fica rodando o TikTok, fica vendo videozinho engraçado, come o chocolate porque tá ansiosa, isso libera serotonina e dopamina que gera em você uma sensação de prazer. E o que acontece? Você então acostuma o teu cérebro a ficar viciado em prazer. E aí você não adquire domínio próprio. O domínio próprio é eu ter a consciência de que tem algo que está disfuncional aqui em mim, é permitir aquele sentimento. Então você pode sim ficar entediada, você pode sim se sentir triste, você pode naquele dia passar por uma situação na qual não foi uma situação legal, ou você pode estar passando por alguma pressão e aquilo está te gerando alguma tristeza, alguma amargura, alguma preocupação, alguma ansiedade. É você se permitir a sentir aquele sentimento. Então o domínio próprio eu sei que eu estou sentindo isso, eu vou permitir então sentir isso,
Por quê? Porque eu vou permitir sentir isso? Porque isso é maturidade emocional. Então eu permito sentir, ter este sentimento, e a partir do momento que eu tenho sentimento, o que eu posso fazer agora a partir desse sentimento? Olha, o que eu, Alexia, faço? Eu tô num dia triste, não tô num dia legal, o que eu vou fazer? Eu vou chegar diante de Deus e vou expor essa situação para Ele, né? Porque isso ali para mim vai acalmar o meu coração, vai trazer uma paz no meu coração. Então eu poderia usar o alimento e ficar comendo. Eu poderia pegar a rede social e ficar aqui na rede social perdendo tempo. Mas o que eu faço que vai ser algo positivo para mim? Eu vou fortalecer o meu espírito. E a partir do fortalecer o meu espírito, naturalmente eu sinto paz. E aí eu não preciso usar nada para poder satisfazer algo que está aqui dentro do meu espírito, nas minhas emoções. Então, o domínio próprio parte do princípio que primeiro eu preciso mortificar a minha carne, que eu não tenho que alimentar os desejos da minha carne, que eu não tenho que preencher os meus sentimentos ruins e que eu não posso me sentir triste. Gente, nós somos seres humanos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se eu já tenho a convicção de que eu vou ter aflição, porque a Bíblia me diz isso, então significa que a gente vai ter dias tristes, que a gente vai sofrer aflições aqui. Agora, só que a Bíblia não diz, no mundo tereis aflições. Ela complementa com tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ela não complementa, usa o alimento para poder satisfazer essas aflições. Entende? Então, aqui já tem uma certeza de que a gente vai passar por aflições, que a gente vai passar por algum tipo de tristeza. Então, eu tenho a concepção, o entendimento de que algum sentimento ruim eu vou ter. Tendo essa certeza, eu já preciso entender que, ok, então tá tudo certo. Eu não sou um alienígena por estar me sentindo mal naquele dia. Né? Então, é você reconhecer e se permitir sentir esse sentimento. Isso é maturidade emocional, tá? A habilidade número 3, organização. O que é organização? É a disposição em se organizar. Então, quando as minhas tarefas do dia elas estão organizadas, né? Quando o meu dia a dia ele está organizado, quando eu planejo o meu dia, eu ajo de forma consciente no meu dia. O que te gera muitas vezes ansiedade? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente. O que geralmente te gera ansiedade? O fato de você acordar no teu dia, a tua cabeça tá cheia de coisas para você resolver, você começa a pensar no teu trabalho, nas demandas que você tem que entregar, você pensa que você tem que ir pra academia, aí você, enfim, é mãe, tem um monte de demandas, né, em relação à maternidade que você precisa resolver, você é casada, tem um monte de demandas em relação a você e o seu marido que você precisa resolver, e daí você tem inúmeras coisas para fazer. Por quê? Tu assume inúmeras posições no teu dia, ok? Então isso não tem como a gente modificar. Você é mãe, você é esposa, você tem um trabalho e tudo isso aqui é bênção, né? Isso aqui não é uma sobrecarga para você, tudo é bênção. Só que o que promove a ansiedade? O fato de muitas vezes eu não organizar o meu dia. Então eu deixo as coisas irem acontecendo. E qual é o problema disso? Eu acordo no meu dia, eu já abro meu celular, né? Então eu nem acordei ainda, né? Eu nem me relacionei com Deus ainda, eu nem prestei atenção em mim, eu já vou abrir o celular e já vou começar a responder as mensagens, já vou começar a resolver as demandas do trabalho, já vou, fazer um monte de coisa. Ah, mas Alex, eu tenho pouco tempo. Gente, eu e você, a gente tem 24 horas no dia, tá? E ela é suficiente. Ela é suficiente. Então, isso é assunto para uma outra live também. Mas a gente tem 24 horas. Se eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo, se eu deixar de lado isso daqui e investir só tempo no meu trabalho, nas posições que eu assumo, é óbvio que o meu sistema de engrenagem ele vai travar. Porque eu estou esquecendo de mim. Então, se eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo, todos os dias eu tenho que cuidar disso daqui, ó. Eu tenho que cuidar dessa tríade. Então, se você organiza o teu dia, tem aqui, por exemplo, no celular, um aplicativo que é gratuito, que se chama Google Agenda. Você pode pegar, se você prefere uma agenda escrita, pega a tua agenda escrita também. Ah, Alexia, mas eu já estou aposentada, não trabalho. Não interessa. A tua organização não é voltada apenas para quem tem um trabalho, para quem atende uma agenda de clientes, para quem tem uma demanda aqui fora. A agenda é feita para a organização da tua vida de forma sistêmica. Então, qual é a trava também? A maioria das mulheres usa a agenda só para poder organizar o trabalho dela. Então, isso não é organização. Ali você isso é uma organização naquele pilar, no pilar do trabalho. Mas eu estou falando de uma organização sistêmica agora.
pensando em todas as áreas da tua vida, onde você vai colocar na tua agenda um espaço, um tempo para você ter um tempo de qualidade com os teus filhos, onde você não vai mexer no celular. Olha, das 7 às 8 da noite, eu peguei o meu filho na escola às 6h30, então das 7 às 8 eu vou fazer a janta com ele, a gente vai brincar um pouquinho, a gente vai comer juntos, então nesse momento eu vou ficar sem o celular, não é o momento do trabalho, depois das 8 horas da noite eu vou ficar só com meu marido, eu vou ter um tempo de qualidade só com ele, eu não vou trabalhar, eu não vou ficar na rede social, não vou ficar aqui perdendo tempo na rede social, não, eu vou ser esposa, eu vou assumir esse papel enquanto esposa. De manhã, quando eu acordar, eu não vou simplesmente ligar o celular e ficar vendo as demandas que eu tenho que resolver. O que eu vou fazer? Eu vou acordar, eu vou fazer a minha oração, eu vou alimentar o meu espírito primeiro, eu vou agradecer pelo meu dia, eu vou ler a palavra, ler um capítulo da Bíblia, aquilo vai alimentar o meu espírito naquele dia. Essa vai ser a minha rotina. Depois eu vou tomar o café da manhã, daí tomei meu café da manhã, aí sim eu vou pra academia, eu vou fazer uma atividade física em casa. Você acordou mais cedo, já tá fazendo tudo isso. Acordou lá, sei lá que horário que você tem que acordar, mas você acorda no horário onde você consegue organizar o teu dia e ter uma qualidade de sono boa. E é possível fazer isso, tá bom, amadas? É possível, desde o quê? Que tenha organização e disciplina. Porque se você não tiver a organização, Alexa, mas isso é o cenário perfeito. Gente, quando eu atendia como personal das 6 da manhã às 9 da noite, tá? Eu acordava mais cedo, acordava 4h30, eu fazia minha oração, eu lia a palavra, eu ia tomar meu café da manhã e depois eu não fazia atividade física de manhã, eu fazia meio-dia, mas eu já preenchi o meu espírito no início da manhã. Depois que eu tomava o meu café da manhã, enquanto eu tomava o café da manhã, eu assistia uma palavra no YouTube, uma ministração, aquilo preenchia o meu espírito, aí sim eu ia para o trabalho. Daí depois das 6 da manhã, como já era o horário que eu estava trabalhando, eu começava a resolver as demandas do meu dia, porque daí era cliente pedindo para trocar horário, gente pedindo informações sobre o meu trabalho, várias demandas aqui para eu poder resolver, mas eu não resolvia no momento em que eu estava cuidando de mim. E aí cuidei de mim, cuidei do meu espírito, aí eu vou resolver as demandas do meu dia. Quando era o horário do meio-dia, aquele horário era inegociável, porque eu amo fazer atividade física. Mesmo que você não ame fazer atividade física, esse é um pilar extremamente essencial para a tua vida, para a tua saúde, para a tua autoestima, para o teu amor próprio, para o teu cuidado. Então eu já sei que aquele horário, enquanto eu coloquei como exercício físico, gostando ou não, aquilo lá é inegociável. O que acontece? A maioria das mulheres negocia aquele horário, só que aquele horário ele deve ser inegociável. Então, se eu estabelecer aquele horário para fazer o exercício físico, por exemplo, aquele horário do meio-dia, para mim, eu não colocava nenhum compromisso. Se eu tivesse um compromisso que era muito importante, que era de uma demanda muito importante que eu precisava resolver, algum outro horário do dia eu já tinha organizado para poder fazer exercício físico, mas eu não ficava sem. Porque isso é importante para mim. Querendo ou não, entendendo que isso é importante para mim, aquele horário vai ficar um horário fixo na minha rotina. Então, o horário do meio-dia, eu não ficava respondendo as demandas aqui do meu trabalho, não. Eu ia para academia, eu fazia o meu treino. O máximo que acontecia era eu gravar vídeos para publicar depois, para fazer conteúdo aqui no Instagram. Mas o horário do meu treino era o horário que eu estava cuidando de mim. Então, os horários que eu cuido de mim, eu não vou permitir que tem uma influência das outras situações da minha vida. Então são os horários que são para mim. Gente, e se pensar, tá? Quais são os horários que eu tenho disponíveis para mim? Poxa, eu acordo, eu tenho aquele meu horário com Deus, que vai ser, sei lá, geralmente 1h e pouquinho, 2 horas, mais 1 hora de treino. São 3 horas do meu dia, das 24, que eu paro para olhar para mim, para me relacionar com Deus. E aí, amada, isso não é nada. Se pensar, é um tempo muito curto, sabe? Mas se eu não organizar, se eu não colocar isso na minha rotina, eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque geralmente a maioria das mulheres tende a... o fato de você ser mãe, você vai colocar toda a tua energia ali na maternidade, por exemplo, né? O fato de você estar casada, você tem as demandas do teu casamento para resolver. O fato de você ter uma empresa, tem inúmeras demandas para você resolver. Ou sendo funcionário, enfim, tem as demandas do trabalho. Mas entende, se você não estabelecer na tua rotina um horário para você cuidar de ti, você não vai fazer. Porque as coisas que você tem que fazer, elas vão te consumir de forma que você não faça. E o que acontece geralmente?
E eu falo isso com propriedade porque há 13 anos eu atendo como personal trainer. Há 13 anos muitas mulheres já passaram por mim. Eu já conheci inúmeras histórias. O que acontece? A mulher aí tá tudo bem aqui fora, então tudo tá funcionando muito bem, mas aqui dentro ela tá totalmente frustrada, ela tá amargurada, ela tá com crise de ansiedade, ela tá com crise de pânico, ela se olha no espelho, ela tá triste com ela porque ela coloca uma roupa, ela não se sente bonita. Por quê? Porque ela, durante todo esse tempo, ela não estava olhando para ela. A partir do momento em que daí trava, porque daí tá tudo aqui disfuncional, aqui fora tá de um jeito que ela não gosta, ela fica triste com aquilo, aí ela para poder se cuidar. Entende? Só que a gente não precisa esperar chegar nesse nível para poder promover a mudança. Eu posso mudar antes, desde que o quê? Eu tenha organização. E essa é a habilidade número 3. A habilidade número 4, tá? Que é o planejamento. Então, dentro do planejamento, já emendando, fazendo um link com a organização, o que eu vou fazer? Eu tenho que escrever num papel, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um caderno, deixa eu abrir aqui. Aqui é um caderno que eu anoto inúmeras coisas, né? Então eu gosto muito de escrever, para mim traz uma consciência diferente. E a escrita é muito legal porque ela nos traz uma consciência, mas também promove uma cura, tá? Então é muito legal escrever. O que acontece? Você vai pegar uma caneta e você vai escrever, então, o que você precisa fazer para cada área da tua vida. Entende? Então, o que é o planejamento? Eu tenho que entender aquilo que eu quero, que aí a gente vai ter uma live aqui, é uma dessas últimas 3 lives antes da nossa semana de aquecimento. Se eu não me engano, é na segunda-feira, tá? Eu preciso olhar depois com calma para vocês. Mas como estabelecer metas para o meu processo de emagrecimento? Eu vou ensinar esse pilar aqui numa live, para você ver o quanto isso é extensivo, né? Mas o que eu preciso fazer? Eu tenho que entender o que eu quero. Qual é a área que eu quero desenvolver? Se eu quero emagrecer, o quanto eu quero emagrecer? Alex, eu quero eliminar 10 quilos em 6 meses. É possível? É possível. Beleza, então você já tem ali uma meta para você emagrecer a longo prazo. É possível você eliminar 10 quilos de gordura em 6 meses, tá? É possível porque eu já atendi mulheres que atingiram esse resultado. Então eu sei que é possível por causa disso. O que você vai fazer? O que tem a ver o planejamento com o fato de eu entender aquilo que eu quero? Eu não consigo planejar uma rotina se eu não tiver clareza de onde eu quero chegar. Então eu tenho que entender a direção de aonde eu estou indo. Qual é a direção para onde eu estou indo? O quanto eu quero emagrecer, por exemplo. Eu quero eliminar esses 10 quilos daqui a 6 meses. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu preciso, sei lá, eu vou me inscrever, você entrou agora na live, eu vou me inscrever no desafio do emagrecimento duradouro. Vai ser o primeiro passo. Então, o desafio do emagrecimento duradouro acontece lá no dia 22, às 8h07 da noite. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha agenda que esse aqui é um horário que ninguém vai me incomodar, que eu não vou fazer nada, que esse vai ser um horário onde eu vou participar do desafio do emagrecimento duradouro. Por quê? Porque lá a Alexia vai me ensinar o quanto os 3 pilares influenciam no meu processo de emagrecimento. Então, ela vai me dar as dicas, ela vai dar as estratégias certas, né? Ela vai me dar tudo o que eu preciso fazer e eu vou pegar tudo aquilo que ela vai me ensinar naquele dia e eu vou colocar isso na minha agenda, como as tarefas que eu preciso fazer, como aquilo que eu preciso executar para poder atingir o resultado de forma efetiva. Então, você vai participar do desafio do emagrecimento duradouro, por exemplo, você está investindo em você, né? Investiu em alguém, ali está confiando em mim que eu vou te explicar as estratégias que você precisa saber para você emagrecer de forma definitiva. Lá eu vou te explicar pontualmente o que você tem que fazer. Em cima daquelas ações, você vai colocar na tua rotina para que a tua rotina seja uma rotina efetiva, de modo que gere um resultado expressivo em relação ao teu emagrecimento. Então, o planejamento é eu entender a direção do que eu quero e, em cima dessa direção, eu escrever quais são as ações que eu preciso fazer para poder atingir aquele resultado. Quando eu pegar essas ações, tenho a direção, fiz esse plano de ação, que é o planejamento estratégico, o emagrecimento é um planejamento também, eu vou pegar todas essas ações e eu vou inserir na minha rotina, lá naquele pilar, naquela habilidade de organização, vou colocar na minha rotina para que essas rotinas sejam efetivamente realizadas e que eu então consiga atingir o resultado de forma expressiva, entende? Então uma coisa está linkada com a outra.
Habilidade número 5, que é a última habilidade das 5 habilidades da mente magra, é o comprometimento, tá? O que é o comprometimento? Realizar as ações que você se prontificou a fazer mesmo estando desmotivada. Aqui nessa quinta e última habilidade, eu quero te mostrar sobre o quanto o seu comprometimento influencia no seu resultado, tá? E eu quero aqui que você entenda que se você colocar em prática essas 5 habilidades, você vai ter um resultado definitivo, expressivo em relação ao teu emagrecimento, tá? E que você vai conseguir vencer barreiras muitas vezes que você colocou. Então, amadas, nessa quinta habilidade aqui, eu sempre falo, né? Leve a sério as suas decisões. O que é a decisão? A decisão vem da palavra kaederi, que significa rescindir, que significa romper. Então, o que é decidir? É eu eliminar toda e qualquer outra possibilidade. Então, assim, se você decidiu estar no desafio do emagrecimento duradouro, você elimina qualquer possibilidade que vá te não permitir que você esteja lá. Então, você decidiu estar no desafio do emagrecimento duradouro. Se você decidiu, o que você tem que fazer? Quando acabar a live, você vai clicar no link que está disponível na bio, vai preencher o formulário para você cair dentro do grupo de WhatsApp, já vai chegar no grupo de WhatsApp, já vai preencher o formulário que eu já coloquei lá para você, para eu te conhecer mais, montar uma aula muito legal. Vai ser nesse estilo que a gente está fazendo aqui, só que vai ser maior, vai ter muito mais conteúdo, vai ser muito mais dinâmico e vai ser no YouTube. Essa é a diferença. Então, você vai fazer tudo isso a partir do momento que você decidir. Então, a decisão é o que vai fazer você ter comportamentos, né, que vão te levar a atingir, então, o resultado que você deseja. Você pode simplesmente... Quantas mulheres eu vi, assim, que digam, não, agora eu quero emagrecer, agora eu vou levar a sério. Mas aí, na primeira oportunidade que ela tá desmotivada, na primeira situação desafiadora que ela passa pela vida dela, ela desiste do emagrecimento dela. Então, ela não levou a sério a decisão dela. Porque levar a sério a minha decisão é eu me comprometer, mesmo quando eu não estou motivada para fazer aquilo que eu quero, que eu preciso fazer. Então, as minhas ações em relação ao emagrecimento não são baseadas naquilo que eu quero fazer, mas no ato de eu entender que eu vou fazer mesmo que eu não queira, ou seja, porque eu decidi fazer. Eu levo a sério, mulheres levam a sério as suas decisões. Quantas vezes você tomou decisões na tua vida e você simplesmente negociou as suas decisões? Porque, enfim, por uma influência externa, ou porque você mesmo não se comprometeu, por uma influência mesmo interna. Você só vai conseguir atingir o resultado efetivo no teu emagrecimento quando você se comprometer com as suas decisões. Quando você cortar todas as outras possibilidades. Quando você assumir a tua responsabilidade, que é uma das habilidades que eu falei aqui. Tá bom, amadas? Amadas, saiba que você tem que comemorar cada etapa aqui do seu processo, tá? Cada processo, cada etapa, cada habilidade que você consegue desenvolver, cada etapa, né, cada quilo, cada grama que você elimina, você tem que celebrar. Você tem que celebrar porque cada 100 gramas que você diminui, cada doce que você diz não depois do almoço, cada refrigerante que você recusa, né? Cada exercício físico que você faz no dia, isso tem que ser celebrado. Você precisa celebrar as suas vitórias também, tá? Eu sei que as dicas que eu compartilhei aqui com vocês já vão te despertar uma consciência, né, diferente sobre mentalidade e emagrecimento, mas eu quero colaborar mais com vocês. Então, o que eu faço é alinhar esses 3 pilares para promover o emagrecimento definitivo. E dentro do pilar emocional, o que eu faço é isso aqui que eu expliquei para vocês. Eu ensino vocês a criarem, a terem uma mente magra. Porque se eu tenho uma mente magra, o meu corpo vai ser magro. Se a minha mente é uma mente obesa, naturalmente o meu corpo vai ser obeso. Se a minha mente é uma mente que está cheia de limitação, o meu corpo, os meus resultados vão sofrer limitações. Entende? O meu emagrecimento vai ter uma limitação. Então, o que eu faço é alinhar esses 3 pilares. Isso eu tenho desenvolvido ao longo desses últimos 3 anos, tá? Porque eu trabalhei como 13 anos enquanto personal, mas os últimos 3 anos foi aonde eu investi em alinhar físico, emoção e espírito. Os 3 pilares. Somos espírito, temos uma mente, habitamos um corpo. Então, eu investi em mim nesses 3 pilares e hoje eu tô aqui entregando tudo isso para vocês, tá? Então, hoje eu falei sobre as 5 habilidades, mas dentro da minha metodologia ainda tem muito mais na jornada que eu quero estar junto aí com você. Então, se você não se inscreveu no desafio do emagrecimento duradouro,
depois que acabar essa live, clica no link disponível na bio, garante a tua vaga. Quando você já chegar no grupo de WhatsApp, já preenche o formulário também, não deixa para fazer depois, porque você vai esquecer. E o evento já é terça-feira, então já coloca na tua agenda aí, porque vai ser um dia extraordinário, tá bom, amadas? Então vamos lá. Recapitulando as 5 habilidades. Primeira habilidade, para você anotar, se você chegou aí, autorresponsabilidade. É você assumir a responsabilidade sobre o teu emagrecimento, tá? Habilidade número 2, domínio próprio. É a capacidade de você dizer não para os teus próprios desejos e não alimentar os teus desejos com a comida, com a bebida alcoólica, com o refrigerante. Você se permitir, dentro desse pilar também, sentir os sentimentos de tristeza, de angústia, de tédio e não ficar preenchendo esses sentimentos com o vazio aqui na rede social, com o alimento que você vai consumir, porque isso não vai preencher a tua ansiedade de forma efetiva, tá? Então, o domínio próprio é a capacidade de dizer não para os meus próprios desejos. Habilidade número 3 é a organização do teu dia. Então, você organizar a tua rotina de modo que dentro dessa organização você consiga organizar as tuas comidas do teu dia, onde você consiga deixar marmitas preparadas, onde você consiga organizar as refeições do teu dia, onde você insira nesse dia uma atividade física, onde você tenha um espaço também nesse dia para poder ter o teu relacionamento com Deus. Então, ou seja, pensando nesses 3 pilares, você ter espaço na tua agenda para que esses 3 pilares sejam alimentados diariamente, tá? A habilidade número 4 é o planejamento. Então, eu preciso primeiro entender qual é a direção que eu quero, para onde eu estou indo, e em cima dessa direção eu construir um plano de ação. Então, se eu quero eliminar 10 quilos em 6 meses, quem é que vai me ajudar? Hoje você está aqui na live, eu posso contribuir com você, desde que você se inscreva no Desafio do Emagrecimento Duradouro. Você está lá no Desafio do Emagrecimento Duradouro, eu vou explicar todas as estratégias que você precisa inserir na tua rotina para você colocar na tua agenda, dentro daquele pilar organização, e você cumprir com todas essas atividades, já que você quer eliminar esses 10 quilos que você deseja, tá? Então, o planejamento parte do princípio primeiro da direção. Depois que eu tenho a direção, eu construo um planejamento estratégico, para que em cima desse planejamento estratégico eu tenha, então, microações que eu estabeleço no meu dia e atinja aquele resultado de forma efetiva, tá bom? E o último pilar é o comprometimento, é a capacidade de você se comprometer mesmo não estando motivada. É a capacidade de você levar a sério a tua decisão. Ou seja, o que é a decisão? É quando eu elimino toda e qualquer possibilidade. É quando eu levo a sério aquilo que eu decidi e excluo qualquer outra possibilidade que vá influenciar nessa minha decisão. Se eu decidir que eu vou fazer atividade física todos os dias, então eu elimino qualquer possibilidade que vai fazer com que eu não vá. Se eu coloquei como horário que eu vou todos os dias às 7 horas da manhã para academia, ou vou fazer uma caminhada, ou vou fazer atividade física em casa, eu excluo qualquer outra possibilidade que vai influenciar então nesse resultado. Tá bom, minha linda? Então, eu recapitulei aqui as 5 habilidades. Se você entrou depois, assiste a live desde o início, porque tem muito conteúdo valioso nessa live, tá? Tem muito. E essa live vai ser redirecionada para o canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrita no canal do YouTube, depois você vai se inscrever. Eu vou colocar o print do meu YouTube, do link, tá? No meu Stories, você clica lá e já se inscreve no canal também. E agora, minhas lindas, eu vou abrir os comentários. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar as dúvidas aqui no comentário. A gente está chegando no final de mais uma live. Amanhã a gente tem mais uma live. Será às 8 e 7 da manhã também, tá? Porque amanhã vai ter um evento, né? Um outro evento que eu vou estar ministrando. Então, às 8 e 7 da manhã teremos a nossa live. E qual vai ser o tema da nossa live amanhã, tá? Amanhã que vai ser Construa Metas para Emagrecer. Olha que interessante. Então amanhã eu vou explicar para você, dentro desse pilar planejamento, como é que você faz para estruturar todas as tuas metas e você conseguir então emagrecer de forma definitiva e eficaz. Tá bom, minhas lindas? Então, a live de hoje foi muito legal, bem produtiva, que bacana. Inseri algumas outras partes no início do conteúdo que já vai ser muito valiosa aqui para você. Então, quem entrou depois, assiste essa live na íntegra, porque tem muito conteúdo de alto valor aqui para você, tá? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários qual é a dúvida que você tem para eu contribuir de forma mais direta para o teu processo de emagrecimento. Vou dar um minutinho aqui para vocês. Amadas da minha vida,
dia 22 temos o nosso desafio do emagrecimento duradouro. Não perde essa oportunidade porque você vai se arrepender. Bom dia, Patrícia. Eu não perco nenhuma live, gosto muito de ouvir suas explicações. Que bacana. Fico muito feliz, amada. Eu vou combinar contigo hoje, de segunda-feira, se você topar, né? A gente vai fazer uma transmissão ao vivo, como nós fizemos ontem com a Valéria, que foi muito legal a nossa transmissão. Eu sempre falo, né, que quando nós compartilhamos as nossas dúvidas, né, quando a gente se posiciona, quando a gente compartilha as nossas experiências, as nossas vivências, permite com que outras mulheres encontrem em nós as respostas para as dúvidas delas também. Então eu acho muito bacana a gente fazer essas lives, né, integrativas aqui para que, além de sanarem as dúvidas pessoais de vocês, mas que também, né, outras mulheres possam tirar as dúvidas, né, sanar as dúvidas em relação àquilo que elas têm também, tá? Mas assiste desde o início, Patrícia. Se você entrou agora, a live vai ficar gravada aqui no Instagram. Tira um tempinho agora, assiste desde o início. E aí a live depois vai ser também salva lá no YouTube, tá? Então as lives... Gente, a gente fez a campanha de oração 28 dias aqui, foi muito legal. E todas as orações, elas estão salvas lá no meu YouTube. Então, nossa, tá bem bacana, você pode reassistir todas as lives, você pode ter acesso lá à campanha de oração, pode, todos os dias, durante 28 dias, você faz a tua campanha de oração em casa. Aí começa lá pelo primeiro dia, entendeu? Vou lá no primeiro dia da campanha de oração que a Alexa colocou. Então, todos os dias eu compartilhei uma palavra e a gente orou juntas. E você pode já fazer isso a partir de hoje, por exemplo. Então, eu vou fazer a minha campanha de oração. Vai lá no YouTube e assiste os 28 dias, tá? Lá também tem outros conteúdos voltados para gestão emocional, tem todas as nossas lives que estão sendo compartilhadas aqui na semana de aquecimento, né? E é isso, minhas lindas. A Joana tá aqui, que bacana que você ficou aqui, Joana, que legal. Foi bênção, foi uma live bem bacana também. Eu amo estar aqui junto com vocês, amadas. Amo mesmo, tá? Obrigada pelo carinho de cada uma de vocês, que seja um dia abençoado, né, que as portas de Deus se abram para você na tua vida, né, e que as portas que não são dele se fechem, né, mas que seja um dia extraordinário, que seja um dia abençoado aí com a tua família, que seja um dia abençoado aí nas coisas que você se prontificou a fazer, né, que tudo dê certo, que tudo flua, que seja um rio a jorrar de águas vivas aí na tua vida, tá, e que seja um dia feliz, iluminado, tá bom? Se conecta com Deus, já fizemos a live de manhã, já se conecta com Deus. Já começa agora de manhã, faz a tua oração, tira um tempinho na palavra, sabe? Aproveita, hoje tá meio friozinho, faz atividade física, 10 minutos de atividade física dentro da tua casa, sabe? Se conecta com as pessoas que você ama, olha nos olhos, conversa, brinca com os teus filhos, brinca com os teus netos, teus afilhados, sabe? Tira esse tempinho. Você vai perceber que é nas coisas simples, tá? Que nós encontramos a verdadeira felicidade, é na simplicidade, tá? Então tira esse tempo, não esquece de você. Você tá aqui porque você quer mudar, né? Então não esqueça de você, tá bom, amadas? Obrigada, não sei se é a Alessandra, é isso? Obrigada por estar aqui também, tá bom, amada? Minhas lindas, obrigada, Joana. Espero vocês no desafio do emagrecimento duradouro. Então, amanhã tem live, tá? 8, 7 da manhã também, já coloca o teu despertador a tocar aí, porque amanhã eu vou te ajudar a construir as metas dentro dessa habilidade que é o planejamento para você conseguir, então, atingir o teu resultado de forma efetiva, tá bom? Excelente dia para vocês, fiquem com Deus. Beijão!